Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek do canal Cursos e Gerencial Pode Ser Legal. Você que é gestor, estudante, contador, amante de finanças, pequeno, médio e grande empresário. E agora assistam o vídeo de hoje. Um abraço e até lá! Então a ideia é ter um vídeo que seja legal, que seja gostoso de assistir, interessante, com assuntos que sejam relevantes, sem perder o conteúdo. Bom, então nesse vídeo eu vou fazer um resumo, porque muitas pessoas têm pedido, falaram assim, professor, por que não faz um vídeo com o resumo de todos os tipos de pontos de equilíbrio possíveis, Então nesse caso aqui nós fizemos um resumo com 10 pontos de equilíbrio aqui, e aí, para entender um pouco melhor sobre isso aí, é interessante vocês entenderem então sobre margem de contribuição. Então um ponto de equilíbrio utiliza a margem de contribuição. Lembrando então que a margem de contribuição, aqui nós temos duas formas, que é a margem de contribuição unitária, por unidade, que é o preço de venda, obviamente que o preço de venda é unitário, e o custo variável unitário. Também nós temos a margem de contribuição em percentual. O que é essa margem de contribuição em percentual? Então eu pego a margem de contribuição dividido pela receita total. O que é a margem de contribuição aqui nessa forma? É a receita total menos o custo variável vezes 100. Essa segunda fórmula aí parece um pouquinho mais complicada, mas não é. Veja só que aplicando aqui, ó. Então imagina o seguinte, o que é a nossa receita total? 50 mil. O que é o custo variável? 30 mil. Então eu tenho a margem de contribuição. Então isso aqui refere-se à margem de contribuição. Então eu pego a margem de contribuição e divido pela receita vezes 100, então eu teria 40%. Então qual é a minha margem de contribuição nessa fórmula aqui? 40%. Nesse caso eu não teria por unidades, porque eu não sei quantas unidades compõem esses 50 mil reais, mas é possível aplicar essa fórmula também. Bom, como que eu calculo então esses valores em percentual, se é unidade, como que eu uso? Aí eu recomendo que vocês assistam, é importante, a gente não vai ficar voltando a falar dos mesmos assuntos que foram tratados em vídeos anteriores. Então assistam, se possível na sequência, do vídeo 33 ao vídeo 37. Existe também vídeos mais anteriores a esse também que falam sobre custo variável, sobre custo fixo. Então eu recomendo que vocês entrem no meu canal e assistam ao menos esses vídeos que eu estou mencionando para vocês aqui agora. Bom, então vamos lá. Então, nós temos o ponto de equilíbrio operacional ou contábil, que nesse caso aqui, volto a dizer, como que a gente calcula esse ponto de equilíbrio? A gente não vai calcular, eu só estou mostrando as formas possíveis que existem, tá? Então, vocês precisam assistir os vídeos anteriores para entender como é que faz esse cálculo. Então, veja só, o ponto de equilíbrio operacional ou econômico, ele é a margem de contribuição, melhor, custo fixo dividido pela margem de contribuição. Essa margem de contribuição, então, ela pode ser por unidade ou pode ser percentual. Bom, quando eu trabalho por unidade, normalmente são empresas que têm um determinado produto, um único produto. Então, digamos assim, eu tenho uma indústria que fabrica cabo de vassoura. É o único produto que eu tenho. Então, eu posso aplicar essa fórmula aqui. Agora, se eu tenho um mix de produto bastante grande, o que eu teria que fazer? Pegar o custo fixo só daquele produto e dividir pela margem de contribuição unitária para usar esse primeiro aqui. Para usar a segunda fórmula, eu uso a margem de contribuição percentual. Vocês viram agora há pouco, o legal desse vídeo é que você pode parar, voltar, analisar, cada uma dessas fórmulas aqui. Então, olhando nos minutos anteriores aqui, eu já falei sobre a margem de contribuição percentual. O problema dessa fórmula aqui, quando eu tenho mix de produto, eu caio na situação de fazer rateio. Então, digamos que eu queira fazer o ponto de equilíbrio do produto A. Então, o que eu preciso fazer? Pegar da parte do custo fixo, fazer um rateio do meu custo fixo. Eu tenho inúmeros produtos aqui e eu quero separar a parte que cabe a esse produto e aí eu vou dividir pela margem de contribuição unitária. Então, o problema de rateio, se vocês olharem os vídeos anteriores, antes até do vídeo 33, o vídeo 2, 3, 4, 5 e 6, eu começo a falar também sobre rateios e as dificuldades que é fazer rateio numa empresa. Bom, por quê? Porque não adianta eu saber só a parte
do produto A sem conhecer os demais aqui. Então imagine que eu digo o seguinte: olha, a ocupação física do prédio para o produto A é 50 metros quadrados, mas e os outros? E o prédio todo? Quanto que eu tenho que ratear? Então eu preciso conhecer o total para saber só o do produto. Então essa forma aqui acaba tendo essa maior dificuldade. Então quando uma empresa tem vários produtos, acaba utilizando essa segunda forma aqui, que é a margem de contribuição geral. Obviamente que tem empresas que compensa fazer isso também. Por exemplo, se eu tenho lá uma rede de supermercado, eu tenho estruturas próprias, por exemplo, na área de laticínios, na área de refrigerados, eu tenho equipamentos que são caros, né? Então esses custos são só para os produtos refrigerados. Então eu não vou colocar sabão, sabonete, né? Pegar uma geladeira, né? E dividir para sabão e sabonete, né? Eles não precisam de uma estrutura tão complexa quanto por exemplo, os refrigerados. Eu tenho açougue, né? Não faz sentido eu pegar a estrutura toda do açougue e distribuir para outros produtos que não sejam as carnes. Então, nesse caso, né, você aplica, né? Mas aí você tem, por exemplo, e a administração geral, e a gerência geral, como é que eu faço? Então, essa questão do rateio aqui é uma questão um pouquinho mais complexa, que vai estar lá naqueles vídeos anteriores. Mas enfim, estamos falando apenas dos pontos de equilíbrio que são possíveis de utilizar. O outro é o ponto de equilíbrio econômico, que também foi tratado nos vídeos anteriores. Eu posso ter o ponto de equilíbrio em unidades também. Lembro que o ponto de equilíbrio econômico, eu trato da remuneração do capital próprio. Como que eu remunero o capital próprio? Pelo lucro. O lucro é uma boa forma de recuperar o capital próprio. Então, eu posso pegar custo fixo total mais lucro. Digamos que a empresa tenha 100 mil de custo fixo e ela quer 10 mil de lucro, então vai em cima. Ou eu quero ter de um determinado produto, eu vendo camisa e eu quero R$5 por unidade. Então, ou eu acrescento aos custos fixos, quando é o valor total, ou eu deduzo do custo unitário na parte de baixo da forma. Então, vejo que quando eu coloco em cima da forma eu somo, e quando é na parte de baixo eu subtraio. Bom, eu também posso ter, isso aqui vai me dar o resultado em quantidade de unidades, tá? O de baixo aqui, eu teria um ponto de equilíbrio aqui em volume de vendas, né? Esse volume de vendas é suficiente para cobrir os meus custos variáveis, o meu custo fixo e também a geração de lucro. Eu posso ter também esse valor em vendas aqui dessa seguinte forma, que quando eu tenho imposto de renda e contribuição social. Então veja que ele é derivado dessa forma aqui. O que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, eu quero um lucro de 15%, porém eu pago 10% de contribuição social e 15% de imposto de renda. Então eu aplico essa fórmula aqui, veja os vídeos anteriores também que fala sobre tratar de ponto de equilíbrio quando eu tenho uma empresa pelo lucro real em que eu tenho que pagar imposto de renda. Bom, e por último aqui nessa nossa listinha, o ponto de equilíbrio financeiro. Ponto de equilíbrio financeiro eu posso ter com a margem de contribuição em percentual e também com a margem de contribuição unitária. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos nos próximos. Um abraço e até lá!